Então, eu quero começar bem direto. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, qual foi o objetivo de Deus em trazer essa revelação sobre o final dos tempos para João? Jesus, Apocalipse, no grego, né, apó é uma preposição que significa para longe de, né? E calipto é esconder. Então, Apocalipse é tirar o véu. Uau! Então, é literalmente, por isso que no inglês é revelation. É revelação, porque você tirou o véu. Então, o livro de Apocalipse começa com Jesus se apresentando para João. Ele agora é bem velhinho, não podemos nos esquecer que João era o mais jovem dos apóstolos. Ele provavelmente, na época que Jesus estava com eles, devia ter uns 17, 18 anos. Muitos falam que ele era um discípulo amado, mas, na verdade, quem falou que era o discípulo amado era ele mesmo. Mas ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. E o interessante é que, na crucificação, o único apóstolo que não fugiu e que estava presente foi ele. E talvez seja por causa disso que Deus permitiu que ele tivesse a revelação do Apocalipse. Porque agora ele está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é a ilha que fica ali no Mar Egeu, né, perto da Turquia, perto de Éfeso, e ele estava preso por causa da perseguição do imperador Domiciano, que foi um imperador terrível, que perseguiu os cristãos, matou. E João, estando lá, achando que ia morrer, né, perto de 95 anos, porque o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, né, depois de Cristo, e aí então ele tem a visão de Jesus, mas não o Jesus que ele andou, com quem ele andou, mas o Jesus com o corpo glorificado. E ele cai na terra, e aí Jesus toca nele e fala, sou eu. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí ele fala, escreve as coisas que eu vou te mostrar, porque o tempo é chegado. E o interessante é que o livro de Apocalipse, Paulo, ele tem muita semelhança com o livro de Daniel no Velho Testamento. Muita semelhança. Os tempos, as figuras. Só que lá, quando Daniel, quando escreveu o livro de Daniel, ele estava exilado na Babilônia. Os babilônios vieram para a terra de Israel em 3 incursões. Em 605 a.C., 596 e depois 586. E levou todo o povo cativo. Daniel foi levado juntamente com os jovens nobres para serem treinados e receber toda aquela população que viria, falando já agora não só a língua hebraica, mas também a língua dos babilônios. Daniel, ele foi primeiro-ministro de 3 reis diferentes. Foi um homem que Deus levantou de uma maneira extraordinária. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Ele foi de Nabucodonosor, depois ele foi de Nabonido, e foi também de Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor, e por fim de Dario, que é quando os persas vêm e destroem a Babilônia. Ciro veio juntamente com seu aliado e seu genro, que era o Dario, que teve a revelação na parede. Isso. Não, quem teve a revelação na parede foi Daniel, mas quem viu foi o Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor. Estava fazendo aqueles bacanais lá, no meio daquilo, usando os utensílios sagrados do templo, ele viu aquela inscrição, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele não entendia o que era, chamou os sábios, ninguém sabia, chamaram Daniel. E Daniel interpretou dizendo, foste pesado na balança e foste achado em falta. Hoje o teu reino sai das tuas mãos. Naquela hora, os persas estavam invadindo, né, os jardins suspensos da Babilônia, e ali entraram, mataram Belsazar. E no momento que eles encontram com Daniel, Daniel recebe isso e fala, seja bem-vindo, eu já esperava por você. Uau. Ele, como assim? Esperava por mim? Ele falou, o profeta Isaías te chamou pelo nome. Isaías chamou a Ciro pelo nome aproximadamente 180 anos antes. Ciro ficou tão alucinado quando ele viu as escrituras, ele falou, mas o que ele diz de mim? Ele te chama de meu pastor e diz que você vai ajudar o povo que está cativo a voltar para Jerusalém. E foi o decreto de Ciro
que permitiu que o povo de Israel saísse da Babilônia. Traduzido por Daniel, explicado por Daniel? Por Daniel, não, mas ele certamente conhecia, né, a língua dos babilônios, porque Babilônia e Pérsia são vizinhos. Então é que nem português e espanhol, as pessoas entendem umas às outras. E ali naquele momento, então Ciro permite que o povo volte, aí Zorobabel, o primeiro líder que traz o povo de volta, e a história vai continuando. Mas eu citei Daniel pelo seguinte, porque quando o anjo Gabriel revela o futuro, porque ele começou a orar, ele percebeu que os 70 anos que Jeremias havia dito estavam chegando ao fim. Então ele foi orar a Deus. O Senhor falou que eram 70 anos, como é que vai ser que a gente vai voltar? E aí vem o anjo Gabriel e traz toda a revelação para ele. E ele fala de 70 semanas, né? No caso, no hebraico, é 77. São 77 anos. Então, ele diz, desde a ordem da saída da Pérsia para Jerusalém, começa a contar. Eu tenho um estudo, num dos meus cursos sobre Apocalipse, que eu mostro a data que Jesus entrou em Jerusalém, porque está citado lá. No jumentinho, aquela no primeira. jumentinho, como Zacarias fala. E ele diz, não só que seria morto ungido, então fala da cruz, e depois ele fala de tudo que aconteceria até o final. E a última semana, que é chamada Semana da Grande Tribulação, ela vai ser iniciada com um grande acordo de paz. E a semana são 7 anos. 7 anos. É porque é Shavuot, né? Na verdade, fala de 70 setes. 70 setes são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. O povo de Daniel era o povo de Israel e a cidade era Jerusalém. Então, tem alguns teólogos hoje que acham que isso não tem mais nada a ver com os judeus, não acreditavam que os judeus iam voltar para a sua terra, só que eles estão voltando, e voltaram. E tudo está se cumprindo. E ali, quando Israel volta para a sua terra, começa o tempo do fim. Então, assim, mas o que eu quis dizer é o seguinte, no tempo de Daniel, o anjo fala assim, você sela as profecias porque o tempo não é para agora. Mas quando João ouve Jesus falando, ele fala, você revele e escreve no livro aquilo que eu vou revelar. Que coisa tremenda, né? O anjo falou para Daniel, eu estou te mostrando, você vai por aí, mas você não vai ter entendimento e você não vai revelar para todo mundo. Mas para João ele diz, escreve tudo que eu vou te revelar, porque o tempo é agora.